Vamos começar falando dessa situação aí do Corinthians e do Santos, né, Bruno? Que com proposta de empréstimo e colchão para receita, Corinthians e Santos avaliam a saída da Libra. Pô, mas a saída da Libra nem existe ainda. A Libra nem... dois grupos. Eles tinham São dois grupos. Compromisso. Tinha um compromisso, mas não foi firmado nada. Polo de intenções. É isso. Aí os clubes receberam uma oferta dos intermediários do Forte Futebol e do Grupo União. Caso aceitem, a Libra terá a proposta da Globo reduzida em quase 300 milhões de reais. Ainda que tenham concordado inicialmente em negociar com a Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 25 e 29, Corinthians e Santos avaliam a saída da Libra e a adesão ao condomínio composto por Forte Futebol e Grupo União. Dirigentes de ambos os clubes foram procurados por executivos da empresa Live Mode, que assessora Forte Futebol em questões ligadas à Liga. A eles foi dito para que não assinassem o contrato definitivo com a Globo sem ouvir o que o outro lado tinha a oferecer. As reuniões aconteceram na semana passada, individualmente com a participação de Corinthians e Santos ao mesmo tempo. Também atua na aproximação Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que tem a Live Mode como parceira comercial. A diretoria de Augusto Melo, recém-impulsado presidente do Corinthians, foi a primeira a negociar. Como já tem a proposta feita pela Globo, os corintianos disseram aos representantes do Forte Futebol que precisavam ter garantia de receita mínima para trocar de lado. A proposta formulada não inclui uma garantia convencional, mas um mecanismo que os criadores chamam de colchão. Na garantia mínima, o Corinthians teria direito a determinada quantia da verba oriunda da televisão. Logo, se o valor arrecadado por todos os times ficasse abaixo do pretendido, o clube teria parte dele garantida e tiraria dinheiro dos adversários. Na disputa entre blocos, que se arrasta há mais de um ano, o Forte Futebol se opôs radicalmente à garantia mínima nesses termos, em particular em benefício do Flamengo. Já no conceito de colchão, a XP Investimentos promete fazer um empréstimo de 100 milhões de reais para o Corinthians e de 65 milhões para o Santos, um contrato de mútuo como qualquer outro. A diferença é que ambos os clubes teriam valores mínimos pré-determinados para as receitas obtidas com a transmissão. Caso o Corinthians fique em 10º lugar no Brasileirão de 2025, por exemplo, a garantia seria uma receita de 200 milhões de reais. Suponhamos que a audiência das partidas corintianas fique abaixo do esperado. Esse é um fator que influencia a divisão de dinheiro no sistema do Forte Futebol e isso faça com que o valor destinado seja de 180 milhões de reais. Bom, a gente já deu aqui a situação do Corinthians, para não ficar tão chato, com muito texto maçante de uma situação financeira, é verdade. Daqui a pouco a gente vai falar da do Santos. Agora, mostra que o futebol brasileiro está completamente dividido, né? Bruno, Vanderlei, Mauro. E tudo indica aí que pode ser formado um grupo dos dois que geralmente ganham mais nessas receitas. Pelo jeito, o que estão tentando tirar o Corinthians do lado do Flamengo, ficar de um lado o Corinthians, de um lado o Flamengo, que sempre foram os que ganharam mais, né? Com essas receitas. Bom, um abraço para você, Asmar, para o Mauro César, para o nosso Bruno Prado e para você que nos acompanha. Essa novela tem mais de um ano, né? Vem se arrastando com dois grupos aí de clubes. Eu acho que o fato de ter dois grupos disputando esse negócio todo, eu acho que deixa muito claro que essa divisão vai continuar sendo arrastada por algum tempo. Eu acho que vai demorar um pouco para terminar essa novela, eu repito, tem mais de um ano. São dois grupos e tem muita força política envolvendo essa conversa toda. Você acabou de dizer que o Grupo Forte Futebol, que tem como aliado também, como parceiro, o Grupo União, tem, digamos assim, a preferência, a força da Federação Paulista de Futebol, que é presidida pelo Reinaldo Carneiro Bastos.
está de um lado. E do outro, a Libra. Antes dessa conversa que foi colocada sobre a mesa aqui, a Libra tem os clubes, digamos, até agora, mais representativos, mais fortes. Mesmo assim, a divisão não é interessante para ninguém, a meu ver. Eu acho que deveria surgir uma liga forte, todas elas, liga forte tem um nome aí, mas é uma liga que, qualquer outro nome, que tivesse todos os clubes. Mas tem como ter duas ligas diferentes e ter um campeonato? Tem, porque eu fecho um contrato com você e ele fecha com outro grupo e eles se acertam. E vão jogar no mesmo campeonato. Vão jogar Quem vai organizar o campeonato? Vai ser a CBF. As ligas serão apenas novas versões do Clube dos 13, cara. O entreposto comercial de venda de direitos. Só para isso. A liga, como a Premier League, como a Liga Espanhola, a Bundesliga, não vai existir. Que é a liga que congrega os clubes, que organiza tudo, que vende, que faz tudo. Não. A CBF vai continuar dominando, controlando o campeonato, eles só vão ficar vendendo direitos e brigando. Que bizarro. Sim, e dominando, diga-se de passagem, como ela quer, com grupos divididos. Sim. Então fica mais fácil você controlar. Vamos dividir para reinar. Todo mundo sabe como é que funciona isso. Então, um grupo só seria uma instituição forte, desde que eles usassem essa força para organizar o futebol brasileiro, né? E não é o caso que a gente está vendo aqui. A briga aqui é por grana. Por grana, não é conceito, não é filosofia. Vamos organizar, a partir de agora será o metrô da Inglaterra. Não vai acontecer nada disso, por enquanto. É grana. Eu acho que o fato de ouvir propostas cabe. Você vai assinar um documento, você quer ouvir propostas, condições e tal. Sabe por que facilita a vida do Corinthians e do Santos nisso tudo? Porque as administrações que foram vencidas, passadas, a do Ilho de um lado e da diretoria do Santos, essas duas administrações... Rueda, né? Rueda. Eles conduziram essa conversa ao longo desses 12 meses. E aquilo que fez o Duílio, o Augusto Melo tem 2 pés atrás. E da mesma maneira o Rueda. O Marcelo Teixeira, da mesma forma, está desconfiado. Será que é bom negócio para nós mesmos? Então eles vão ouvir as coisas. Eu acho que tem que ouvir mesmo. Agora, não vejo possibilidade de chegarem a um acordo assim, onde todos serão felizes. Nada disso. E esse colchão que você falou é mais ou menos isso que fica claro. Se você tem garantido 200 milhões, mas na conta final deu 180, tirarão 20 milhões desse colchão para completar aquilo que você esperava receber. Então, e aí, eu fico devendo? Não, eles vão abater. É um empréstimo que você não deve mais esses 20 milhões, será, digamos assim, entre aspas, uma doação. É isso que funciona, isso vai se arrastar por algum tempo ainda, Asmar. Agora, Mauro, é meio bizarro, né? Como você disse, porque quando a gente pensa em liga, a gente pensa todos os clubes ali organizados para que haja um campeonato, né, feito por essa liga. E aí a gente está vendo que nada vai mudar, então só vai piorar. Porque vão ser 2 grupos diferentes, todos loucos para buscar dinheiro, vendo a melhor forma de ganhar dinheiro, como ganhar mais dinheiro que o outro grupo. E no meio deles a CBF, que aí sim deve estar relacionada com os 2 grupos. Ou seja, a CBF vai se dar bem dos 2 lados. Por que não seria bizarro, Mauro, a gente ter criação de ligas, sendo a CBF ainda responsável pelo futebol brasileiro, pelo campeonato brasileiro? Mas é o que vai acontecer, né? Isso aí não tem volta. São 2 grupos, eles não vão se entender. E esse cenário aí... Primeiro, assim, eles já estão caindo em contradição, porque eles não queriam essa garantia mínima e estão oferecendo ao Santos e ao Corinthians garantia mínima. Maquiada com uma... porque vende um dinheiro antecipado, XP, não sei o quê. Conversa fiada. Na prática, é a garantia mínima. Ou seja, eles estão fazendo aquilo que não queriam fazer no começo. Ponto. Segundo, a tendência aí é muito simples. Esse grupo é o grupo que vendeu 20% dos direitos por 50 anos. Então, todos esses times terão, no próximo, em meio século, uma fatia do bolo que eles conseguirem vender de 20%, que não é mais deles. Já foi antecipado, né? Alguns clubes vão gastar com reforços, outros eventualmente podem pagar dívidas, mas enfim... Eles já saem perdendo. Aqueles que usaram esse dinheiro para quitar antigas dívidas, pelo menos vão eliminar esse passivo e vão poder ter um presente e um futuro um pouco mais tranquilo. Quem usar esse dinheiro para comprar jogador e tudo, só vai se afundar, criando novas dívidas, evidentemente, que é o que acontece. Qual a tendência? O outro grupo vai ficar, no médio prazo, ou até antes, mais forte.
que é o grupo que tem o Palmeiras e tem o Flamengo, por exemplo. São os dois clubes mais sadios financeiramente, daqueles que têm mais torcida e maior poder e faturamento. Eles vão negociar em condição favorável, não estão precisando vender nada, pegar nada antecipado, não antecipam receita. Então eles sentam à mesa de outra maneira. É aquela velha história que eu sempre falo. Você vai vender um carro e você está com a corda no pescoço. Você está ferrado, amigo. O cara chega lá e fala, meu bonitão, é o seguinte, ó, seu carro vale 50 pau, mas eu tenho 35 para você. Pô, 35 é pouco, ó, 40. Onde que eu assino? O cara vende. Agora, o cara que não precisa vender o carro, que ele está vendendo, que ele quer comprar um outro, mas está satisfeito com o carro dele, e sabe que não tem dívida, está tranquilo, ele fala, meu carro vale 50 mil. Eu quero 50 mil. Ah, eu te dou 45, 50 mil. 50 mil. Ah, então eu não vou comprar. Não compro. Eu fico com o meu carro, não tenho dívida, não estou com a corda no pescoço. É a condição do Flamengo, a condição do Palmeiras, de alguns outros. Eu falo os dois porque são os dois que têm mais poder de fogo, digamos assim. E mais condições de arrecadar mais dinheiro, porque são times que figuram entre as maiores torcidas do Brasil e que têm participado aí com sucesso nos campeonatos, na maioria das vezes. Então você acha que hoje a Libra tem mais chance de ser forte do que... Ah, tira 300 milhões, mas não tem que pagar o Santos, tem o Corinthians, gente. Tira 300 milhões, mas você não vai pagar mais o Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil, uma cota pesada, e o Santos, que também é um time que tem peso, que está na Série B, mas vai acabar voltando na Série A e tudo mais, e está em São Paulo, mercado importante, o mais importante. Então tira um pedaço, mas tira também dois, são dois a menos para comer esse bolo. E um deles tem a boca grande, que é o Corinthians, né? Que é guloso, que é um time de muita torcida, ele vai pegar uma fatia, pegaria uma fatia significativa. A grande questão que eu acho é essa: quem tem condições de negociar bem é quem está numa condição melhor. A tendência vai aumentar, acho eu, tá? Que vai aumentar a diferença no médio prazo. Aqueles que estão numa boa vão continuar numa melhor e os outros sempre pegando dinheiro para antecipar receita e pagar conta, não sei o quê. Já tivemos esse filme algumas vezes, tá? Os caras fazem um acordo e o torcedor não presta atenção agora, aí lá na frente ele fica, ai, mas o meu time ganha menos, é injusta a divisão de cota. Mas vai lá ver o acordo que o seu dirigente fez lá atrás. Vai ver o acordo que o seu dirigente fez lá atrás. Outro dia eu fiz um comentário sobre o Internacional, aí o presidente do Inter me procurou, a gente conversou, Alessandro Barcelos, ele garantiu. O dinheiro que está entrando da antecipação de receitas com venda dos 50 anos, estamos usando para quitar dívidas. Falei, mas o senhor está contratando. Não, estamos contratando tudo com o fluxo de caixa, porque a gente conseguiu quitar dívidas, deu uma respirada nas contas e a gente consegue pagar parcelado o Borré, o Alário veio numa condição de fim de contrato e tal. Ok, perfeito, perfeito. E você vai ver tudo no balanço. Então eu falei para ele, tá bom, presidente, vamos aguardar então o balanço, acredito em sua palavra. Né? Fazer o quê? Vamos aguardar. É isso aí. Tomara que seja isso. Vamos aplaudir, se for assim. O Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Tomara que seja isso. Porque é por aí. Se ele consegue abrir um espaço do fluxo de caixa para contratar os jogadores, porque ele já quitou algumas dívidas e usa a antecipação para quitar essa dívida e tem ali uma condição, perfeito. Em algum momento ele vai investir. A questão é ter o controle total disso aí. Mas uma coisa não vai abrir mão. 20% da receita foi embora por 50 anos. O Grêmio não. Para usar o paralelo, Grêmio e Inter. Quando cada um vai ganhar um bolo de 100, o Grêmio ganha 100, o Inter ganha 80. Agora o bolo vai para 200, o Grêmio ganha 200, o Inter ganha 160. E assim vai. Vai adiantar de alguma coisa essas ligas? Ou elas só vão atrapalhar? 50 anos. Elas viraram o que era o Clube dos 13. O Clube dos 13 surgiu para criar o campeonato, a liga e tudo mais. Né? Isso em 87, na Copa União, antes até da Premier League, que surgiria só em 92. Os caras não conseguiram fazer nada e tal, enfim, foi o caos, depois de um tempo. Ele virou o quê? Presidido pelo Fábio Koff. Ele era a entidade, o órgão, a associação, sei lá, chamem como quiser, que congregava os clubes da Série A e aqueles que estavam ali para negociar direitos de transmissão de televisão. Na época era só televisão, né? Não tinha streaming, essas coisas todas. A um belo dia, o Corinthians meteu o pé, aí os do Rio também entraram na implosão do Clube dos 13. Eu me lembro muito bem do Maurício Assunção, ex-presidente do Botafogo, juntamente com o Roberto Dinamite, que era do Vasco, os dois já falecidos até, o Peter Sinsen, presidente do Fluminense, e a Patrícia Morim era presidente do Flamengo. Os quatro se apresentaram juntos numa entrevista, capitaneados pelo Maurício, e comunicaram, estamos fora do Clube dos 13. Ok, não, porque a gente vai negociar uma condição melhor, vamos ganhar mais e tal. Eu estava num programa na época na ESPN, aí o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, fez uma conta simples. Assim, bem, o Botafogo vai ganhar quanto? Vai ganhar agora X. E o Flamengo? O Flamengo vai ganhar 2X. E daqui a 5 anos, sabe, fez uma projeção. A projeção era muito clara. O Botafogo ia ganhar bem mais nos próximos anos, mas o Flamengo ia ganhar muito mais. Então, se a diferença do Botafogo e do Flamengo era essa, com aquilo que eles estavam fazendo de mudança, a diferença só ia aumentar. E aumentou.
Aí ele perguntou, mas presidente, vai aumentar a diferença para o Flamengo? Não, mas o importante é que agora o Botafogo vai ganhar mais. Claro que aumentou. Aumentou para o Fluminense também. Então você vê como os caras negociam e não pensam. Aí passou um tempo, aí chegaram à conclusão que aqui, não, temos que fazer igual a Premier League. Uma parcela significativa em partes iguais, uma outra por audiência e a outra pela colocação no campeonato. Fizeram, essa versão que está acabando agora é estilo Premier League. Fizeram, mas não é tão simples, você tem que analisar os pormenores. Aí também um outro programa que eu participei foi lá o César Grafietti. Você vai fazer um acordo desse? Contrata um camarada como o César e pede, César, faça uma análise com uma projeção futura aqui, com todas as possibilidades, todos os cenários. Gente, as empresas fazem isso. Para que existe essa empresa de consultoria e tal? Você contrata os caras, eles fazem análises super complexas. Se você está numa empresa de petróleo, você vai encontrar na empresa de consultoria analistas especializados no mercado de petróleo que compreendem toda a situação política, geopolítica, econômica, para saber se o preço do barril vai subir, se vai descer, antes de tomar qualquer decisão. Ninguém faz isso assim, à la vão ter. Aí o que acontece? Eles foram lá e fizeram o acordo. Aí o César foi lá e fez uma apresentação assim: olha, o pay-per-view era medido só em algumas capitais, mas está mudando agora, ele vai ser medido no Brasil inteiro. Então nós temos o seguinte, resultado esportivo, quais os times que vão ganhar mais? O Flamengo já aparecia entre os que iam ganhar mais porque já estava montando times melhores àquela altura, já tinha passado aquela fase inicial ali de pagamento de dívidas, foi já em 16, por aí, 2016. Então ele falou, o Flamengo já vai, a tendência é ter times mais fortes, vai ficar ali entre os 3, 4, 5 primeiros. Então ele vai ganhar uma boa cota pela colocação. Partes iguais, ele vai ganhar uma parte como os demais. A audiência ele vai ter, que ele tem a maior torcida do Brasil. E o pay-per-view, que tem um peso significativo na medição de audiência, ele vai crescer, porque tem uma torcida nacional e o cara que compra o pay-per-view lá no Amazonas e que não aparecia, vai aparecer. O cara lá do Maranhão que não aparecia, vai aparecer. O Flamengo tem torcida nesses lugares todos. Então o Flamengo vai ganhar mais. O Corinthians, ele falou, não vai ganhar tanto porque a torcida do Corinthians é mais concentrada em São Paulo, não está tão espalhada, então já tinha a sua medição, boa parte aferida, porque São Paulo já estava na medição do pay-per-view e o Corinthians já estava numa descendente técnica, já com problemas financeiros, sem poder montar times tão fortes. Então, se fosse o Corinthians numa outra situação, também ia crescer nesse sentido. E é exatamente o que aconteceu. Passou um ano, dois... Não, mas está errado isso aqui. Então, assim, os dirigentes não fazem projeções, eles não fazem a análise dos cenários que podem aparecer. Eu sei que esse assunto é chato, tudo, parece até que está aqui num programa de economia. Não, mas tem que falar. Mas isso é assim que funciona, ou deveria ser. O contrato aqui de 5 décadas. 5 décadas. Claro. Você não é dono, você é dono. Se eu morrer, vai ficar para o meu filho, para o meu neto e tal. Nós somos os donos. Eu não sou dono. Eu assino um contrato de 50 anos. E daqui um ano acaba a minha gestão, eu vou embora. Ficou 49. O Mauro falou outro dia uma coisa que foi bem interessante sobre isso. O presidente que vai terminar, né, esse contrato provavelmente não nasceu ainda. Não, é claro. Um presidente... Porque eles têm 50 anos. São 50 anos. Né? Talvez, se for um presidente de 45 anos, ele não nasceu ainda. Ele vai nascer ainda. Claro. O cara vai nascer, vai aprender a ler, a falar, a andar, claro. Vai se alfabetizar, vai estudar, vai virar presidente do clube e vai chegar, olha, você ainda tem aqui mais 7 anos, digamos, com essa conta aqui que os caras fizeram lá em 2024. Ou seja, pode ser ruim. Não, pode ser bom. Esse é o detalhe. Isso lá para 2070. Você não tem o direito de correr esse risco. Não é seu. Se for seu, exato, você pode correr esse risco. Porque pode não, mas o que eu digo é, para que os clubes então precisam da liga? Não. Os clubes negociam diretamente, ou eles não têm competência para isso? Porque se são 2 ligas, porque liga para mim é para criar um campeonato organizado. Então, mas o que acontece? A ideia inicial era essa, mas depois o que acontece? Como os interesses são diferentes e cada um pensa só no próprio interesse, no seu próprio lado, ninguém tem a capacidade de pensar, poucos talvez tenham, né? Ninguém é força de expressão. Talvez um ou outro até tenha essa intenção, mas é engolido naturalmente pelos demais. Então acaba havendo sempre essas cisões. Eles não conseguem se juntar. Eles não conseguem. Na Premier League existe até um mecanismo que quando o clube é rebaixado, ele tem um colchão para protegê-lo. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Burnley caia, né? De novo. Né? O time ficou um tempo da primeira divisão, caiu, voltou, mas está mal, deve cair. Quando o Burnley cair, o que aconteceu? O Burnley já fez um investimento para jogar a primeira divisão. Porque quando ele vai da segunda para a primeira, entra uma grana pesada. Tanto que aquele jogo lá do play-off, que define quem vai subir, o último a subir, é considerado o jogo mais rico do mundo, porque você sai de um cenário para um outro onde muita grana vai entrar. Né? É um pulo muito grande. Né? Então, se o Burnley cai, a Premier League, durante acho que são 3 anos, ela dá uma espécie de uma ajuda para esse time, porque ele se
comprometeu financeiramente para montar um time de primeira divisão. E eles querem que ele se comprometa, que eles querem que ele forme um bom time. Por que o Nottingham Forest, quando subiu depois, contratou jogadores, contratou aqui no Brasil, por exemplo, o Danilo e o Murilo, né? E o Scarpa também, acabou ficando. E outros jogadores. Quando sobe, o time ele tem que se qualificar. Então, o Leicester vai ganhar a segunda divisão. É um time de primeira divisão na segunda. Se ele sobe, eles querem que o Leicester se reforce para ser um bom time. Não interessa a Premier League o Leicester ser um saco de pancada e voltar à segunda. Que ele incomode o Chelsea, que ele desafie o Manchester United, que ele ganhe do Arsenal, o Manchester City, para ter, que é o que a gente gosta de ver na Premier League. O pequeno não tem medo do grande, ele vai lá e é abusado. Por quê? Porque eles têm grana. Então, eles protegem o time que cai para que esse time não quebre. Então ele recebe uma ajuda durante um período para ele se readequar. Essa ajuda vai caindo ano após ano. Quer dizer, é um mecanismo tão sofisticado que os caras se preocupam até com isso. Então você subiu, ó, tá aqui, toma sua grana. Se reforça, hein? Você tem que montar um time digno, você não pode ser um saco de pancadas aqui. O cara se rebarra, alguém vai cair. Esse que cai, ele tem uma ajuda para ele se readequar, para ele poder entender que o orçamento é menor, vai abrir mão de alguns jogadores e ele vai assumir compromisso. Você não contrata o cara por uma temporada. Você contrata o jogador por 3, 4 anos. Você tem que fazer um contrato mais longo e ser rebaixado. Gente, a Premier League chegou num ponto que eles tinham patrocínio de um banco, né? Barclays, banco e cartão de crédito. Eles abriram a mão já tem uns 4, 5 anos. Tiraram o name right, não querem. Por quê? Porque não precisam do dinheiro e entenderam o seguinte, é melhor fortalecer a marca da Liga com aquele leão, até quando eles mudaram até a plástica toda da Premier League e valorizar mais aquele símbolo com aquele leão, é melhor valorizar a marca Premier League do que ceder a nossa visibilidade para uma empresa que bota um dinheiro. A gente vai fazer mais dinheiro e não mudaram de ideia. Até hoje não tem. É uma liga que já passou pelo processo de vender os direitos, o nome, o name right, e já abriu mão disso. E eles começaram depois do Brasil, porque o Brasil começou antes com o Clube dos 13. Então você vê o quão bizarra é essa situação. Isso não vai mudar, não vai mudar. E a disparidade vai continuar existindo, porque assim, o rio corre para o mar. Né? Já diziam os antigos. Então... Mas a disparidade também acontece na Inglaterra, né? O City ganha todas. Todas. Não. Mas é um campeonato bom. Ganha todas, mas ele não tem muito mais dinheiro que os outros. Ele está ali junto com os outros. Os outros têm dinheiro. O Manchester United é um dos times que mais tem dinheiro no mundo. É a maior folha salarial, eu acho. Só que é mal gerido. Má gestão também tem lá. Então não é uma questão meramente econômica. Eu vejo como mau negócio 2 ligas. Péssimo, né? Acho que querem fazer. Então, é isso que eu tô falando. Pra mim não tem sentido, é bizarro. Mas aí pra mim tem uma... Querem fazer? Tudo bem. Eu acho péssimo. Eu acho que tem que ser, no caso do futebol, tem que ser uma força una. Já não vai organizar o futebol. Tá certo? Mas pelo menos é um grupo forte, que tem condição de discutir alguma coisa. Divisão, aquilo que eu sou favorável, a outra parte, só por pirraça, vai dizer que... Pra mim só vai piorar. Eu acho. Pra mim só vai piorar. Acho que até tem uma explicação política e até cultural nisso, da maneira como as coisas são aqui. Aqui existe tudo muito individualista, é tudo muito... Eu quero ganhar o meu e quero destruir o outro. Eu quero tirar vantagem, quanto mais vantagem eu tiver, melhor. E cultural, assim, também no sentido do imediatismo. Eu quero as coisas na minha mão agora. Não há, para mim ficou bem claro, que não há interesse da maioria em organizar campeonato nenhum. Eles são 2 blocos comerciais, isso está bem claro, que vão tentar tirar o máximo de dinheiro que puderem, e alguns não vão pensar no futuro, vão pensar agora, meu time está quebrado, eu quero dinheiro agora, o que vai acontecer daqui a 10 anos não é problema meu. Por que eles não querem organizar o campeonato? Porque a CBF é uma excelente vilã. A CBF é ótima vilã. Pô, se o meu time for mal no campeonato, eu vou pôr a culpa em quem? O campeonato eu sou um dos organizadores. Se o meu time for mal, eu vou reclamar do árbitro, mas se eu estou organizando, o árbitro também é meu. Então, eu vou reclamar da CBF. E a CBF aceita bem esse papel de vilã. Para ela tá bom, tanto faz. Podem falar o que vocês quiserem da gente, já está acostumado, faz parte. Para manter a estrutura de poder, tudo bem, pode botar a culpa na gente, a gente responde. Então, tem muito disso, eles não querem assumir essa responsabilidade. Nós vamos organizar, o campeonato é nosso, nós vamos fazer do nosso jeito. Você tem um vilão ali para bater se o seu time perder. Nossa, meu time perdeu, tá todo mundo pressionando, a torcida tá em cima de mim, imprensa. Estão me roubando. Tem um esquema contra mim. Tem um ótimo vilão para você bater ali, que é a CBF. Então eles não querem isso. Tá, mas vem cá, é melhor duas ligas ou cada clube por si só? Porque pra mim aí vale cada clube por si só. Sim. Porque a gente fala tanto da polarização política, do Brasil. Sim. Vai virar uma polarização no futebol brasileiro.
vai ser de um lado um grupo, do outro lado o outro, em guerra, porque vai. É lógico. Com o tempo vai ser Lógico, sem dúvida. uma liga contra a outra. Tem, inclusive, os e só vai piorar. Tem, inclusive, os parceiros comerciais diferentes. De um lado, por exemplo, a Globo fez uma proposta para a Libra, que estava perto de ser fechada. Outro grupo, Forte Futebol, eles querem fatiar os direitos. Eles querem... A tendência é que hoje a Libra, isso pode mudar porque não está fechada, é que venda os direitos para a Globo em todas as mídias. E o outro grupo, a tendência é fatiar. Vou vender TV aberta para um, TV fechada para outro. Até o parceiro do outro grupo é a Live Mode, que é o mesmo parceiro aqui da Federação Paulista. Hoje os direitos de transmissão do Paulista estão divididos. A TV aberta é com a Record, fechada é com a TNT, aí tem a Cazé TV, tá tudo dividido. A Cazé TV que é da Live Mode, inclusive. E do outro lado tem a Globo, tem a Brax, que é outra empresa também que vende direitos, compra direitos em placa de publicidade. Então também é essa tendência, que hoje com a lei do mandante, se a Libra vende para a Globo, que é a tendência, esses times da Libra, os jogos deles como mandantes serão transmitidos pela Globo, pelos canais da Globo. E se o outro grupo vender para fatiado, a TV aberta é, sei lá, vai ser o SBT, TV fechada vai ser a ESPN, os jogos deles como mandante também vão passar. Então vai ter essa divisão até assim, nos parceiros comerciais e nas transmissões. Metade do campeonato, os mandantes da Libra passa num canal e metade no outro. Assim, isso está caminhando para isso mesmo, para uma divisão, inclusive, de parceiros comerciais e de televisões que vão... Que vai ser péssima para o futebol brasileiro, isso na minha opinião. Péssima, sabe, não estamos falando isso tudo antes. Péssima a gente não sabe, porque será confuso no futebol brasileiro, sem dúvida, será um ambiente de grande confusão, isso não há nenhuma dúvida. Eu acho o seguinte, eu acho que ainda vamos ter muitas discussões sobre tudo isso e vai ser muito interessante você acompanhar reuniões desses dirigentes, né? Porque vamos admitir que decidam vender de forma individual. Ainda assim, os grandões vão ganhar mais, não tem discussão. Você acha que o cara que vai comprar esse negócio está preocupado em comprar... agora vou acertar com o Nogueirópolis. Não, ele vai correr para cima do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians. São sempre os mesmos que vão ganhar mais. Não adianta ficar com esse negócio de nariz torcido, sabe? Emburrado, porque o time A vai ganhar muito mais do que o time D, por exemplo. Mas é uma questão de espaço, uma questão de torcida, questão de interesse da mídia, enfim. Eu acho que eles não se entendem, vão continuar sem se entender, e a gente tem esses exemplos diários sobre todos os aspectos. Na arbitragem, por exemplo, aqueles que são favorecidos num jogo criam um grande inferno, um grande carnaval, e no outro jogo esse mesmo prejudicado hoje é beneficiado e aplaude a melhor arbitragem do mundo. Então, não tem acordo. Eu acho que vai dar muita discussão ainda.